O Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de redução temporária do salário dos servidores públicos para atender os limites de gasto com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifon de hoje. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para permitir uma gestão transparente e responsável do orçamento público. Dentre uma das preocupações do legislador esteve em estabelecer um limite para despesas com pessoal pelos entes federados. Em relação aos municípios, esse limite é de 60% da receita corrente líquida do ente federado municipal. Caso o município ultrapasse esse limite, o artigo 23 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece medidas que deverão ser adotadas pelo município para reduzir a sua despesa com pessoal. Ocorre que, recentemente, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade de 2238, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das previsões desse artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 23, que prevê a possibilidade de extinção de cargos e funções públicas para reduzir as despesas com pessoal, e do artigo 23, parágrafo 2º, que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos servidores públicos com a consequente redução da remuneração. O Supremo Tribunal Federal, ao formar o entendimento sobre a adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à própria Constituição Federal, entendeu que a previsão do artigo 23, parágrafo 1º, que prevê a extinção de cargos ou funções públicas para reduzir as despesas com pessoal, só pode alcançar aqueles cargos que estejam vagos, não pode alcançar os cargos que estejam ocupados, o que garante ao servidor público a permanência no cargo, mesmo quando ocorrer essa extrapolação do limite de despesas com pessoal pelos municípios ou demais entes federados. No tocante ao artigo 23, parágrafo 2º, que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público com a consequente redução da remuneração, o Supremo Tribunal Federal julgou essa previsão totalmente inconstitucional. Entendeu que não pode ser aplicada em nenhuma hipótese, porque isso viola, por exemplo, o artigo 37, inciso 15 da CEF, que prevê a irredutibilidade da remuneração do servidor público e também pode prejudicar o próprio atendimento do interesse da coletividade, já que ao criar-se cargos públicos e ao estabelecer o preenchimento, o provimento desses cargos, o ente federado municipal, ou no caso do Estado, DF, ou a própria União, já tem uma programação que deve ser cumprida com o objetivo de atender a coletividade. Portanto, dentre as medidas que constam na Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente no artigo 23, não se pode extinguir cargos e funções públicas que estejam ocupados, nem se pode reduzir a jornada de trabalho com a redução da remuneração dos servidores públicos nas hipóteses em que se verifica a extrapolação dos limites de despesa com o pessoal. Gostou do podcast Grifon de hoje? Então eu peço para que você encaminhe suas sugestões para os próximos podcasts no endereço que aparece logo abaixo na sua tela, que nós da Grifon agradecemos muito a sua participação e vamos tentar, claro, atendê-la na medida do possível. Lembro que os nossos podcasts são publicações semanais, que estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de streaming digital de sua preferência. Basta você ativar a notificação lá para ser informado em tempo real toda vez que um novo podcast for publicado e manter-se atualizado sobre o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo e o direito municipal que tem sido objeto de decisões dos principais tribunais brasileiros e também sobre os temas de grande relevância na doutrina brasileira sobre o assunto. Muito obrigado e a gente volta na semana que vem.